Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula falando agora sobre erro de multicaminho. O que é o erro multicaminho? É o sinal refletido, sinal que bate algum obstáculo próximo. Esses obstáculos normalmente estão no máximo até uns 80 km, 80 metros, e a partir daí ele interfere no sinal que chega direto na antena. Quais são os principais obstáculos? Construções, casas, edifícios, muros, coberturas, tudo que está muito próximo, até uns 80 metros, interfere diretamente nesse sinal. Carros, árvores, espelhos d'água, grandes massas d'água, represas, lagos, pavimentos, asfalto, concreto, prédios de concreto, vidraças. Então isso são objetos que estão próximos da estação do receptor e ele provoca um sinal refletido. Então isso é um sinal que gera uma confusão na antena. E isso principalmente aqui, ó, mostrando, o sinal vem direto da antena, o sinal vem, bate na casa e volta, vem no lago e volta. Então esse sinal é chamado de multicaminho. Isso normalmente provoca um ruído, normalmente de 1/4 de comprimento de onda, uns 4, 5 centímetros. E isso provoca uma confusão na hora da medida. Então, o principal fonte disso aí, a gente tenta evitar esse erro. Por quê? Porque ele é um difícil erro de tirar. É um erro complexo de ser retirado. Às vezes você pode usar o waveless, como uma colega do doutorado lá da Unesp na época fazia do experimento dela, mas não é algo muito trivial. Tem algumas antenas que são especiais, como a shock ringer, que reduz esse efeito. Então é um tipo de antena que tem anéis concêntricos próximos da onde recebe o sinal, que evita esse sinal refletido. Lugares, tentar colocar a antena mais alta que os objetos que refletem, se tiver como. Então é uma forma da gente estar tentando evitar esses erros. Evitar posicionar em locais que tenham propiciar esse erro. Utilizar antenas capazes de reduzir esse efeito. Normalmente essas antenas não são muito fáceis de se usar no dia a dia, porque são antenas maiores, são antenas mais pesadas. Mas tem antenas que dá para se usar. Erro de perda de ciclo. O outro erro também comum, principalmente objetos que estão próximos, que interferem ou tampam o sinal. Então, por exemplo, quando você passa debaixo de uma árvore, você perde o sinal do satélite. Isso dá uma perca de ciclo. Então, você vem recebendo o sinal de um satélite e corta aquele sinal. Então, isso normalmente é um sinal que é perdido durante o rastreio e isso causa uma certa interferência. Principalmente, muitas percas de ciclo geram erros na hora de processar. Então, outros problemas podem ser o erro da antena, aceleração da antena, variação brusca da atmosfera, isso é muito mais raro. Interferências de outras fontes de rádio, por exemplo, você passa debaixo de uma antena ou muito próximo de uma estação de energia. Problema no software, mas é um erro que tem aqui, você tem recebendo o sinal, aí entra de trás de um prédio, você para de receber o sinal. Então provoca um buraco aqui nos seus dados. Isso vai, quanto mais buracos desses você tiver nos seus dados, isso vai gerar um resultado pior. Então a perca de ciclo é algo que, muita perca de ciclo, principalmente quando você está rastreando em próximo de beira de córrego, que tem muita árvore, que tem muito obstáculo para você passar por baixo, gera muita perca de ciclo. Isso pode prejudicar muito o resultado. Sua precisão pode ir lá embaixo. Como é que a gente corrige isso? Tem algumas estratégias computacionais para corrigir esses buracos, tenta preencher esses buracos, entretanto não é algo muito trivial também. Tentar evitar locais onde tem muita cobertura. Então o receptor GPS não é algo para se andar debaixo de muita cobertura, então é algo que isso dificulta bastante. Durante o posicionamento, então tentar evitar esse tipo de erro. Erro de centro de fase. O que é o erro de centro de fase? É um erro normalmente eletrônico. Aqui, se você pega um esboço de uma antena, aqui ele tem aproximadamente o centro médio da L2, está nesse xizinho vermelho. E aqui o da L1. Aí eu tenho uma altura em relação a onde eu prendo ele no tripé, ou no bastão, que é chamado de offset vertical. E às vezes eu tenho um offset lateral, norte e este. Então, esses offsets normalmente vêm tabulado da antena. Então, o modelo de antena que você está usando tem esses offsets. Aqui, por exemplo, nesse caso, tem para 11 centímetros para L1, 12,8 centímetros para L2. Então, é um erro que está associado ao centro de fase. O centro geométrico da antena normalmente não coincide com o centro eletrônico, ou o centro de fase. Então, devido a essa diferença que a gente chama de erro de centro de fase. Aí, normalmente, a gente usa modelo de calibração.
Então tem um modelo de calibração que é chamado anti-cal, que você pesquisa na internet e você pesquisa pela marca e pelo modelo da antena. E aí lá ele tem os offsets, que é uma aferição feita via um robô. Um robô pega a antena e faz essa calibração, chamada calibração absoluta. Então, para corrigir esses efeitos centro de fase, normalmente a gente usa modelo de calibração da antena. Normalmente os softwares têm um arquivo que você carrega de antenas e esse modelo carrega as antenas. Então, por exemplo, o software você vai ficando desatualizado, às vezes surge uma antena nova você não tem na lista. Aí você tem que ir lá no fabricante do software e pegar o arquivo de antenas, que ele tem as atualizações já das antenas com a calibração para você usar na hora do processamento. Então esse centro de fase é uma calibração que você pega nos fabricantes ou no NGS, no anti-cal. Aqui, por exemplo, mostra exatamente aqui o centro geométrico, onde eu prendo a antena, né, o ponto de fixação, e aqui a média da onde varia a fase. E aqui seria o centro médio, que está fora do centro geomecânico ou geométrico. Então isso aí é os offsets. Você tem um offset vertical e um offset leste-oeste. Então esses são os parâmetros de calibração. Erros das coordenadas da estação. Posicionamento de GPS de precisão. A gente tinha que fazer muito mudança de dato, principalmente quando a gente usava SAT69, porque as coordenadas GPS eram diferentes do nosso referencial. Então eu tinha que inserir esses parâmetros, ΔX, ΔY e ΔZ. Então se eu não fizesse essa transformação correta, eu obteria coordenadas erradas. Outra coisa importante, principalmente no posicionamento relativo, se você insere a coordenada da base errada, todas as coordenadas que você processa dos rovers são erradas. Então é um erro grotesco, um erro, um mistake, né? Um engano, um erro grosseiro que a gente acontece se você inserir a coordenada da base errada. Todas as coordenadas são erradas. Aqui, por exemplo, a gente tinha um exemplo de WGS passar de 69, que era 66,87, o WGS antigo, 437, 38,52. Hoje esses parâmetros são outros, principalmente porque a gente usa Mussirgas, e é o mesmo parâmetro do WGS. Isso aqui é para o WGS antigo, em relação ao SAT69. Hoje seria diferente. Aí alguns outros erros, que normalmente são erros de pequena magnitude, no processamento em softwares comerciais, normalmente a gente nem considera. Por exemplo, marés terrestres, movimento do polo, cargas oceânicas, carga da atmosfera, são erros que a gente considera pequenos. Então quase que a gente não considera esses erros no processamento. Mas se você vai fazer um ajuste de rede, usando o Berniz, por exemplo, um software científico para fazer com alta precisão, por exemplo, quando o IBGE processa uma estação dessa, igual a gente tem aqui na caixa d'água do IFTO, isso foi considerado. Então se pega esses arquivos para considerar. Então a grandeza dos erros, normalmente aqui no posicionamento absoluto pseudodistância e relativo pseudodistância. No posicionamento relativo a gente elimina muitos dos erros, ó. A maioria dos erros a gente já consegue eliminar, mas sobra alguns, principalmente o ruído receptor, multicaminho, tá vendo que não sai, então é um erro que é o melhor a ser evitado. Esses outros aqui no posicionamento relativo, a maioria deles já é eliminado. Vamos falar um pouco mais depois dos